Cancelamento do Enem em 2011 pelo STF gera polêmica. Representantes do Ministério de Educação reuniram-se no início da tarde de sexta-feira com o juiz Antônio Pascoletti, da Primeira Vara Federal do Ceará, que decidiu pelo cancelamento das provas do Exame Nacional de Ensino Médio de 2011. A presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Maldivina Tutano, foi uma das participantes do encontro em que foram apresentadas as alegações para que o exame fosse anulado. Um dos argumentos principais usados para a anulação do exame foi o suposto vazamento das questões que foram encontradas dias antes em uma apostila do Colégio Jesus Cristo. O Ministério de Educação e o INEP seguem acompanhando o inquérito da Polícia Federal que apura a responsabilidade pela antecipação das questões aos alunos do Colégio Cristo, de Fortaleza. Se ficar provado o envolvimento do Colégio Cristo ou de seus agentes, eles serão responsabilizados civil e criminalmente. O que os jovens pensam sobre as redes sociais? E o que os adultos acham disso? Eu não gosto que meu filho use redes sociais, porque eu acho que incentiva o jovem a escrever errado e falar errado. Eu acho muita baixaria. Eu acho tudo normal. É uma palhaçada a mãe ficar do ladinho, vendo o que o filho está escrevendo, com as pessoas que estão conversando. É uma palhaçada. Essas mulheres velhas. 7 meses após a posse do deputado Tiririca, conseguimos uma entrevista com ele. Tiririca, o que faz o deputado federal? O Estado é simples. O deputado federal tem como principal responsabilidade de representar o povo brasileiro, de elaborar leis e saber como está sendo aplicado o dinheiro do povo. O que você sentiu quando foi eleito? O Estado. Eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei feliz de paz. Quais são seus planos para o futuro? E, olha, eu fiz a campanha toda sem prometer nada. Então, o que eu fizer daqui pra frente vai ser lucro, não é? Claro, meu Estado. Muito obrigada, Tiririca. Obrigado você e o povo brasileiro. As greves de trabalhadores das obras de estádios da Copa do Mundo de 2014 já paralisaram as atividades por 42 dias. Os estádios do Maracanã e do Mineirão tiveram 2 greves, o Arena Pernambuco foi apenas um dia de greve e o Estádio Nacional de Brasília deu início à greve no dia 26 de outubro. Eu acho que, além da preocupação do governo com os estádios que estão inacabados, eles têm que se preocupar com a saúde, porque vai haver um grande número de pessoas entrando no Brasil e vai haver muito risco de disseminação de doenças. Cerca de 147 mil vagas de trabalho temporário deverão ser abertas no país até o Natal. A indústria corresponderá a 30% de todas as suas contratações. Estou aqui com um jovem que conseguiu um desses empregos temporários. E como é que você fez? Olha, eu saí procurando em várias empresas, shoppings, até que encontrei um serviço que me agrade. Eu pretendo ficar até o ano que vem. Então você pretende, depois do Natal, ainda continuar na loja? Sim. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Jerônimo. Boa tarde. Quais são os principais motivos que o senhor aponta para que esses fatos não ocorram no Brasil? Bom, a questão das guerras religiosas é que o país é um Estado novo e não trouxe as consequências de uma história antiga das guerras religiosas de outras regiões. Até porque somos um país multirracial, né, com todas as colônias em que vieram para o Brasil, a japonesa, a europeia, a asiática. E, além disso, existe a questão da própria Constituição que garante
a liberdade de escolha multireligiosa, que tornou o nosso Estado um Estado laico. O senhor acredita que o respeito entre as demais crenças aconteça no país? Sim, eu acredito que sim. Até porque nós somos um povo que, embora nos podemos nos considerar católico por 74% da população, nós somos um povo multirreligioso. Ou seja, você pode ver nas festas de final do ano, nas praias, que embora tanto percentual se diga católico, as praias ficam cheias com pessoas umbandistas, com os espíritas fazendo os seus rituais de passagem de ano, mas todo mundo aproveita para dar um pulinho das 7 ondas para garantir o próximo ano, né? Além de que nós somos um povo em que podemos nos dizer católicos, a praticar a igreja, mas nem por isso deixamos de tomar um passe de vez em quando possível, né? Eu não acredito que isso tenha sido feito por causa da lei da Constituição de 88. Eu acho que é mais uma característica do povo brasileiro de aceitar as pessoas como elas são. Nós somos um povo muito receptivo, recebemos bem as pessoas que vêm de fora. Essa característica de termos uma aceitação ao novo e ao próximo, às pessoas que até não conhecemos, que vêm de fora de outros países, é que faz com que dentro da nossa própria sociedade nos aceitemos melhor, tanto religioso, no fato religioso, quanto em outros aspectos. Na Constituição brasileira, no artigo 72, parágrafo 7, diz: nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial nem terá relações de dependência à aliança com o governo da União ou do Estado. O senhor poderia me dizer em que foi baseado este artigo? Bom, eu acredito que seja pelo motivo de não existir uma ligação entre uma igreja, para não se privilegiar uma igreja com ligação ao Estado. Vamos supor, se você tem um presidente da República que ele seja católico, ele pode, por ser católico, privilegiar as igrejas católicas por ser católico. Se num segundo momento você tem um presidente que seja evangélico, ele vai privilegiar essas igrejas em relação a todas as outras. Ou seja, você faz com que não exista o sentido político na religião em relação ao Estado. De forma que nem o Estado atrapalhe a crença de ninguém, nem a igreja venha influenciar o Estado, assim como fizeram em outros momentos da história mundial, né, em que a igreja tinha uma influência muito forte com o Estado e que influenciavam as atitudes e os caminhos que o Estado queria tomar. Isso era muito prejudicial porque acabava misturando política com religião. Isso era um dos pontos e que fazia com que até as diferenças religiosas dentro daqueles países se tornassem um atrito entre as pessoas, né? Então, quando você desliga o Estado à igreja e que cada um pode caminhar livremente, e você não tem uma dependência do Estado com as religiões, você não privilegia nenhum, isso faz com que as pessoas também se sintam livres para tomar as atitudes que acham necessárias, tanto no sentido político, de ser de esquerda, de direita, quanto no sentido religioso. Qual a maior diferença positiva que o senhor aponta do nosso povo para os outros? Olha, com certeza é a tolerância, né? Evita dos problemas que você reconhece em outros estados, em outros países. Nós temos nossas mazelas, nossos preconceitos, mas pelo menos é um problema menos que temos de lidar com a nossa sociedade. Haja visto os problemas que em outros países, todos da mesma nação, e mesmo assim vivem em conflitos como os muçulmanos e cristãos de um mesmo povo só.